só serviço ao Senhor. Jona Alarmstelle. Ja. Gut. Wird gemacht. Jona Zentrale von Jona Alarmstelle verstanden. Antworten. Todo mosteiro é uma escola do serviço divino, é uma escola da caridade. Muitos mosteiros fazem disso uma atividade importante. Dirigem escolas, colégios e também uma escola superior de teologia. A atividade de formação e de educação dos jovens em escolas e colégios não é alheia a uma reta concepção de vida monástica. Aqueles que se dedicam a esta atividade dão a sua contribuição para a construção do reino de Deus e da sociedade humana. Depois de horas dedicadas ao trabalho no período da manhã, a oração do coro reúne a comunidade diante de Deus ao meio-dia, na hora sexta do dia. Todos voltam das suas diversas atividades de trabalho e retomam a quietude da oração. A vida no mosteiro é de fato constituída pela união de oração, vida comunitária e trabalho, que se condicionam e estimulam reciprocamente, e a liturgia e o restante da vida monástica estão ligados harmonicamente um ao outro. Um refeitório monástico, pelas suas linhas arquitetônicas, recorda um ambiente litúrgico. Em alguns casos, as mesas são feitas de modo a parecer com altares. Durante as refeições da comunidade, não falta nunca leitura, pois temos necessidade de alimento, seja para o corpo, seja para a alma. A refeição tomada em comum não é só um comer alimento, mas é também um prolongamento da Eucaristia, ágape, comunidade de fraternidade. Miserere mei Deus, ó Deus, tende piedade de mim. Repouso, sesta,
pausa, relax, não constitui um desvio do espírito monástico, mas antes uma necessidade para uma vida bem ordenada. Esta pausa, na metade do dia, foi concedida aos próprios monges de Bento já há 1500 anos atrás. Como todos os homens que prestam serviço, também na comunidade temos necessidade de momentos de repouso para encontrarmos-nos conosco mesmos, para conservar o nosso rendimento, para adquirir novas energias, para colocarmos-nos novamente com alegria ao serviço da comunidade. Este é o momento da jornada para se transcorrer agradavelmente todo o tempo juntos. Também isto faz parte da vida do mosteiro, já que para constituir uma comunidade se precisa também falar uns com os outros. A severa organização da jornada em um mosteiro cisterciense pode suscitar a impressão de que se trata só de formas e ritos exteriores. Se no passado se tinha esta impressão, hoje os cistercienses se empenham por uma espiritualidade autêntica e acreditável. No empenhar-se para a nossa renovação, precisa prestar atenção a que formas e serviços da nossa vida correspondem à peculiaridade e às exigências da sociedade odierna. O retorno ao silêncio na vida monástica é uma grande ajuda para subtrair-se do vai e vem do mundo, pois a separação do mundo constitui uma premissa da vida monástica e parte importante da vida cisterciense. A clausura torna possível a vida em comum, protege o espaço interno do mosteiro e favorece o diálogo do monge com Deus. Os cistercienses vivem em comunidade, mas tornam sempre a retirar-se para a solidão. O espírito do isolamento era importante para os fundadores de Citeaux, sobretudo em relação com as abadias clunianenses, muitas vezes com centenas de monges, onde às vezes o indivíduo desaparecia atrás da solenidade litúrgica. A vida cisterciense é uma vida inserida no campo de ação, comprometida entre o indivíduo e comunidade. Busca da solidão eremítica no interior da vida comunitária. Escuta do chamado à solidão interior no interno da comunidade monástica. Sob o modelo da casa romana, que girava em torno ao impluvium, espaço aberto ao redor do qual se articulavam os lugares em que a família vivia e trabalhava, o claustro está situado no centro do mosteiro e os lugares nos quais se desenvolve a vida da comunidade, igreja, sala capitular e refeitório, são deslocados ao longo dos seus corredores. Não um simples lugar de passagem, mas um verdadeiro coração sobre o qual se desenvolve a estrutura do mosteiro. O claustro, também de um ponto de vista terminológico, define o inteiro complexo do mosteiro. Ele é um lugar privilegiado para o encontro com Deus, onde a alma se entretém agradavelmente com o esposo divino e, escutando a sua voz, chega gradualmente à caridade perfeita. Viver no centro, concentrados na presença de Deus, esta é a vida monástica. Todavia, não constitui nenhum obstáculo se nós, coerentemente com os afazeres do mosteiro, nos dedicamos fora da clausura ao apostolado e à atividade caritativa.
Ora et labora. Segundo a regra de São Bento, a razoável alternância e harmonioso equilíbrio entre oração, leitura e trabalho são uma estrada autêntica para Deus. A grande maioria dos membros da ordem nos nossos mosteiros não tem somente a consagração sacerdotal, mas considera também o exercício do serviço sacerdotal como elemento essencial da própria vocação. Deve ser nosso interesse fazer que as nossas comunidades monástico-sacerdotais estejam dispostas a exercitar um serviço pastoral, segundo o desejo da Igreja e segundo as necessidades locais. O sacerdócio no Novo Testamento, no seu sentido mais pleno, é associado não somente ao culto, mas ao serviço da comunidade cristã dos fiéis. Participa da paixão de Cristo e não se deve nunca desesperar da misericórdia de Deus. A nona, uma das assim ditas horas menores, que é recitada à tarde, recorda a hora da morte do Senhor. Voltamos nosso olhar para o crucifixo. Também o nosso caminho no interior do mosteiro encontra continuamente cruzes. Dificuldades na convivência, no trabalho e ainda na aceitação dos próprios limites. Na oração se aprende a ter confiança e força de resistência nas dificuldades. O testemunho mais antigo na regra de um lugar do mosteiro onde se reúnem os livros da comunidade remonta ao próprio São Bento. É coisa conhecida que a cultura antiga chegou a nós através dos mosteiros, nos quais os textos dos autores pagãos e cristãos vinham transcritos e conservados para os pósteros. Em torno da transcrição do texto, tomaram forma algumas expressões de arte assim chamadas menores, enquanto os textos da biblioteca eram enriquecidos de miniaturas e encadernação de valor. Os próprios locais da biblioteca se enriqueciam de obras de entalhe, de banesteria, de mármore, estuques, dourados, que até hoje ficaram como expressão da importância deste lugar na vida do mosteiro. A biblioteca mesma se apresenta como lugar precioso, onde hoje, como antes, se recolhem textos e coleções de livros que representam o orgulho do mosteiro. Os mosteiros mais importantes tinham também um scriptorium, ligado à biblioteca, na qual a obra de transcrição do texto antigo se fazia também com a de produção de obras novas, que vinham incrementar o patrimônio livreiro.